Palmeiras não jogou nada contra o Mirassol. Nada, 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 nada. E uma derrota que ela pode ter um peso inesperado na sequência do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro. Quer saber o porquê? E qual é o principal alerta que eu faço agora, aí do outro lado? Então fica aqui comigo neste vídeo no canal do Facincani, que tem apoio aqui da Start, onde você sempre faz a sua fezinha no Verdão e principalmente agora, ó, com um time remendado, com muita dificuldade, como é que vai ser no próximo sábado, Palmeiras e Santos. Já vem pra cá pra fazer a fezinha na Start e tentar dar sorte pro Palmeiras para evitar que ele perca a liderança do Campeonato Brasileiro. Bora pro vídeo. Pessoal, já vem por favor, ó, deixando esse like aqui se você tá com raiva do resultado, né? Se você tá com ódio da derrota do Palmeiras contra a equipe do Mirassol, placar de 2-1 lá no interior de São Paulo, inclusive o Mirassol invicto em casa, brilhante campanha no Campeonato Brasileiro. Então, deixa esse like por aqui também, se você não esperava essa derrota, ainda mais numa reta final agora de Campeonato Brasileiro. Se inscreva aqui no canal se não está inscrito e, por favor, me siga aqui no meu Instagram, no Felipe com 2Ps Facincani. Sempre com apoio do canal do Facincani da Start e, obviamente, também, claro, de Get Up Pacaembu, a melhor academia de São Paulo, onde você marca o seu horário e treina com tranquilidade e sem encheção de saco, tá bom? Porque, gente, o Palmeiras ainda é líder da competição, tá? Então, antes que aqueles oportunistas de plantão cheguem aqui pra ver um monte de críticas e desabafos, não é um jogo que me deixou em estado de choque, como foi, claro, naquela ida da semifinal da Libertadores Palmeiras LDU. Um cenário completamente diferente, tá? Haja vista que o que me deixou em estado de choque naquela ocasião foi o Palmeiras ter perdido de uma forma tão acachapante, naquele momento, para um time em que é muito inferior a essa equipe do Mirassol. Agora, se a gente pegar somente por esse lado, podemos esquecer de fazer uma avaliação um pouquinho mais cirúrgica em algo que, neste atual Campeonato Brasileiro, está fazendo a diferença. Por quê? Porque se a gente somente analisar a liderança do Palmeiras pelo número de vitórias, que o time, claro, ainda segue com a faca e o queijo na mão no campeonato, e que, evidentemente, ainda tem a final da Libertadores para disputar, e que daqui para frente não pega mais times do chamado G4, você pode entender, então, que o campeonato ainda segue com muita facilidade, entre aspas, né, para o Palmeiras resolver. Mas não é bem assim, porque esse campeonato já poderia estar encaminhado a algumas rodadas e sendo administrado pelo Palmeiras, se ele tivesse feito algo que, para essa edição, diferente de outras, em que o Palmeiras até conseguiu manter o campeonato no chamado banho-maria e venceu, mas que nesta edição, de fato, até pela competitividade das equipes, o Campeonato Brasileiro precisa que um líder tenha desempenho contra os principais concorrentes ao título. E o Palmeiras dos times do G4, ele não venceu Flamengo, ele não venceu o Cruzeiro e ele não venceu o Mirassol. O Palmeiras em casa perdeu para o Flamengo, ele empatou com o Cruzeiro e ele empatou com o Mirassol. E o Palmeiras fora de casa perdeu dos 3 adversários. Ou seja, vamos supor que o Palmeiras tivesse vencido o Mirassol em casa, tá? Tirando esse jogo. O Palmeiras teria 2 pontos a mais e teria uma condição matemática de ainda uma pequena gordura em relação ao Flamengo nesta liderança do Brasileiro, numa reta final que eu vou mostrar para vocês que ela é muito crucial. Se o Palmeiras tivesse vencido o Cruzeiro,
Ele teria mais 2 pontos, ou seja, 4 à frente do Flamengo, somando-se, claro, a essa vitória do Mirassol, que não aconteceu também. E aí ele teria, pelo menos, 2 rodadas de vantagem sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então uma reta final aí de 6 jogos restantes para o Palmeiras poderia ser em 4 jogos. E justamente em 4 jogos em que o Palmeiras agora tem por fazer até a final da Libertadores. Ou seja, se o Palmeiras tivesse feito um dever de casa básico, literalmente um dever de casa básico, contra os times do G4, ele poderia viajar com o Campeonato Brasileiro resolvido para a final da Libertadores. Mas, pelas tabelas que tem à frente, tanto Palmeiras e Flamengo, essa briga vai, para mim, perdurar até momentos pós a final da Libertadores. E tudo isso porque nesse domingo, o Palmeiras fez um jogo apático. Um jogo em que Felipe Anderson não entrou em campo, em que a presença do Murilo na zaga só mostra o quanto que hoje ele é um reserva nessa equipe. Ele não pode ser titular. Quando joga sem o Bruno Fux dando suporte, o Murilo é um zagueiro hoje limitadíssimo no Palmeiras. Que o Piquerez há muito tempo tem jogado muito com o nome. Ah, mas ele é guerreiro, batalhador, tático, beleza. Hoje era um jogo não só para isso, era um jogo para a parte técnica, que há muito tempo ele tem deixado a desejar. Erros grotescos de passes, de cruzamentos e de diversas tomadas de decisões. Um Aníbal Moreno de inspiração baixíssima, né, que a gente acompanhou. Felipe Anderson, aquele jogador 880, ou ele entra no decorrer de uma partida para tentar ajudar um pouquinho, ou então ele desaparece. Hoje esteve desintegrado no jogo, assim como o Flaco Lopes da mesma forma, né, fez uma partida catastrófica. E o único que, em tese, se salvou nessa equipe, a gente pode colocar o Vitor Roque. O Alan tentou também, é verdade, tá? Outro que foi um motorzinho ali naquele meio ofensivo do Palmeiras, mas ainda muito pouco e pobre. E o Carlos Miguel também, que falha pra mim no primeiro gol, mas junto com o Kelvin, né, que não teve uma boa atuação, Piquerez do lado esquerdo, o Moreira, a gente vai apontar uma série de problemas para evidenciar o que aconteceu, mas principalmente Piquerez numa noite muito infeliz com o Murilo juntos, tá? E a falha do Carlos Miguel, mas que ao mesmo tempo, Carlos Miguel, se não fosse por ele, o Palmeiras tomaria mais da equipe do Mirassol. E falo que o único que salvou o Vitor Roque pelo golaço que ele fez de bicicleta, mais uma vez provando que hoje é o jogador mais decisivo que o Palmeiras tem nessa temporada. Mas digo isso, meus amigos, em relação ao G4, porque o Palmeiras, com esse resultado agora, ele vai ter que ir à Vila Belmiro no sábado pegar o Santos, que perdeu para o Flamengo, é verdade. Mas só que o Santos é um time muito melhor, e ainda jogando em casa, do que o Sport Recife, que vai receber o Flamengo. Então o Santos com o Neymar, um time que deu uma resposta no finalzinho do jogo no Maracanã, que perdeu pelo mesmo resultado, inclusive, que o próprio Palmeiras, quando foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Esse time do Santos que vai jogar a vida e virtualmente a presença dele no Campeonato Brasileiro do ano que vem, na Série A contra o Palmeiras no sábado, esse time vai dar trabalho pro Palmeiras. Como a gente viu no jogo, né? Em que no Allianz Parque o Palmeiras teve um volume absurdo em cima do Santos, que jogou sem o Neymar. O Palmeiras teve uma partida estupenda, de N oportunidades, que venceu só por 2-0, que eu falei até que foi um placar magro perto do que o Palmeiras criou. O Palmeiras poderia ter tido uma goleada histórica contra o Santos, mas ainda um Santos que mesmo acuado em alguns momentos, quando se lançou um pouquinho de peito à frente ao Palmeiras, chegou a 2 gols que foram anulados. Ou seja, um time que não tem mais nada a perder no campeonato a não ser buscar o resultado. E o Palmeiras desfalcado, ainda mais do Andréas Pereira, que fez um jogo catatônico também, diante da equipe do Mirassol, tomou um cartão amarelo, babaca um cartão que ele tomou no meio-campo, e agora fora do próximo jogo na Vila Belmiro. Portanto, o Palmeiras que já tinha desfalques obrigatórios por seleção, em meio a essa data FIFA ridícula em que os times têm que jogar obrigados, né? Porque a CBF faz merda no calendário e obriga as equipes jogarem nesses improvisos. Um Palmeiras sem Gustavo Gomes, sem Sousa, sem Flaco, sem o Vitor Roque, agora sem o Andréas Pereira e ainda
provavelmente sem alguns dos uruguaios. Emiliano, Facundo Torres e o Piquerez, mesmo não jogando nada, mas que tem chance de ser convocado para a seleção uruguaia, para pegar o Santos na Vila Belmiro. Então, esse é o primeiro cenário. E o Flamengo, mesmo com os desfalques e tudo mais que vai ter também de seleção, é verdade, só que ele pega o Sport Recife, que já abandonou o campeonato e está rebaixado para a próxima Série B, tá? Depois, o Palmeiras vai ter um jogo obrigatório de Vitória, literalmente em casa, contra o Vitória, porque inverteu o calendário. Era para ser o jogo contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras vai pegar o Vitória em casa. E o Flamengo vai jogar contra o Fluminense no Maracanã. São jogos acessíveis para esses dois vencerem. Só que numa dessas, se o Palmeiras não consegue a vitória, porque ele vai ter muito mais dificuldade contra o Santos, e o Flamengo vencer o Sport, ele já passou. E aí quem vai voltar a comandar as ações do campeonato é o Flamengo. Tá? Então nesse cenário hipotético. Depois o Palmeiras pega o Fluminense em casa. E o Flamengo vai pegar o Bragantino em casa. Outro time que faz um campeonato muito esquisito, né? Ele tem algumas vitórias importantes, mas ao mesmo tempo é um time que não consegue decolar. Mas é uma equipe super vencível por parte do Flamengo em casa. Então, se continuar com o dever de casa sendo feito, é mais uma rodada do Flamengo numa liderança. E aí que vem um jogo fiel de balança. O Palmeiras que vai pegar o Grêmio fora de casa, tá? Às vésperas da viagem. E o Flamengo que pega o Atlético Mineiro fora de casa. Depois, claro, né, da final da Sul-Americana. Ou seja, um Atlético que pode ir de ressaca, ele pode chegar campeão, e aí acabou a temporada. E o Grêmio jogando aí pra buscar alguma competição sul-americana, mesmo que ele faça um campeonato aí banho-maria, mas é um jogo um pouco mais complicado. E de uma sequência em que depois o Palmeiras vai jogar com o Atlético Mineiro fora e com o Ceará fora de casa. Ou seja, o Palmeiras acaba o campeonato em casa contra o Fluminense. Dali pra frente, nessa mudança do calendário, 3 jogos em sequência. E o Flamengo ainda vai ter outros jogos por fazer. Então é isso que eu tô dizendo pra vocês. A derrota de hoje para a equipe do Mirassol, ela pode ser muito perigosa, justamente porque o Palmeiras não fez aquilo que pra esse campeonato era uma obrigação. Somar pontos contra times do G4. Porque, beleza, você fazer um campeonato se dando ao luxo de não vencer o G4, mas os times do G4 também tropeçando demais contra as equipes que estão lá embaixo e te dando margem para você se manter na liderança, é um cenário, dessa vez é o contrário. O Flamengo tem feito um campeonato igual ao do Palmeiras e com essa diferença aí de ter buscado justamente 6 pontos contra o Palmeiras, num duelo em que, se precisar agora de faca e queijo na mão para um ultrapassar o outro, o Flamengo vai ter essa vantagem, né? E esses pontos, essas vitórias contra o Palmeiras farão muita diferença daqui para frente. Então fico alerta, né? Porque que essa derrota pro Mirassol, ela teve um peso muito importante no campeonato. Porque o Palmeiras encerrou a participação dele contra as equipes melhores da competição com apenas 2 pontos conquistados. Ou seja, um desempenho horroroso, um desempenho que pode sim comprometer uma tentativa de título. E um Palmeiras que teve de novo mais uma oportunidade de vencer um adversário pesado, né, que nesse campeonato é o Mirassol, porque é o 4º colocado, de continuar mantendo vantagem larga de 3 pontos sobre o Flamengo e diminuir, tá? Esses jogos na sequência do campeonato, jogando mais pressão no Flamengo, para poder, quem sabe, viajar com tranquilidade para a final da Libertadores e não levar esse peso para Lima no dia 29 de novembro. Ou seja, meus amigos, uma derrota essa que o Palmeiras vai precisar durante essa semana absorver muito bem, juntar os cacos literalmente, cacos que eu digo porque o elenco vai estar em frangalhos. Jogadores que vão para seleções, outros suspensos, no caso do Andréas, num cartão amarelo besta, idiota um cartão, e que vai comprometer, claro, de novo, uma tentativa de formar um time para pegar o Santos. Desta vez, não é que o Palmeiras vai jogar em casa contra o Juventude, que é um time que tá na parte de baixo da tabela, e mesmo jogando com todos esses desfalques, o Palmeiras é bem favorito. Dessa vez, não é. Dessa vez ele joga na Vila Belmiro, contra um Santos, é um clássico, torcida única, e repito, com o Santos podendo jogar virtualmente a permanência dele na primeira divisão pro ano que vem. Porque se o Santos perde o clássico em casa,
com o Palmeiras do jeito que tá, na minha modesta opinião, psicologicamente, o Santos entra numa derrocada que eu não sei se ele vai conseguir escapar de rebaixamento. Então, por isso que esse jogo no sábado se torna delicadíssimo, enquanto que o Flamengo tem uma partida tranquila, uma partida mamão com açúcar, em que ele deve fazer um jogo protocolar contra o Sport Recife, já rebaixado, somar os 3 pontos e deixar a batata quente na mão do Palmeiras para saber, ó, você vai continuar com a liderança ou você vai dar ela de graça para mim? Por isso que esse jogo contra o Mirassol, por causa dessa atuação hoje muito ruim, muito abaixo da média, ela pode ter de novo, porque o Palmeiras já teve chances de abrir em 3 oportunidades nesse Campeonato Brasileiro vantagens sobre os seus principais concorrentes, em especial o Flamengo. Mais uma vez, fica pelo caminho, enxuga a gordura, não consegue ampliar a gordura e agora pode se arriscar de novo a perder a liderança. Tomara que não, mas tem que falar a verdade sempre e quem não gostar, paciência. Mas foi isso que aconteceu neste domingo em Mirassol. Uma atuação horrorosa e que daqui pra frente não sei como é que vai ficar o campeonato do Palmeiras. Vamos aguardar.